Aqui é o Barbosa, que é comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. E nós vamos conversar com ele sobre a questão da segurança pública. Coronel, inicialmente, bom dia, um prazer enorme recebê-lo aqui nos estúdios da Capital FM. E depois que o senhor assumiu nesse novo governo, como é que o senhor avalia a evolução da questão da segurança pública? Melhorou a segurança pública? Os índices são mais favoráveis? Bom dia, coronel. Bom dia, Antero. Primeiro, uma satisfação estar aqui, prestando conta à sociedade mato-grossense, à sociedade cuiabana, sobre o que a Polícia Militar vem fazendo e está fazendo e ainda está por fazer em relação à segurança pública no tocante à fatia do bolo que é de incumbência nossa da instituição Polícia Militar. Eu costumo dizer, Antério, que a Polícia Militar faz aquilo, né, no tocante à sua função e atribuição diante da Constituição, diante dos meios que lhe é colocado, né? Nós estávamos numa questão muito ruim em anos anteriores, em que havia um decréscimo a cada ano que passava de nível orçamentário. Isso fez com que houvesse uma diminuição da capacidade de condições de trabalho do policial militar, sendo que nós estávamos aí com aproximadamente 4.000 coletes à prova de bala. Desses 4.000, 2.600 com data de validade vencida, problemas de falta de munição, problema de armamento, ao ponto que, se nós tivéssemos que colocar toda a tropa no terreno, faltaria armamento para dotar toda a equipe que estivesse de serviço. Então, condições estas de veículos não apropriados em alguns locais distantes, onde não há pavimentação asfáltica, acesso a esses municípios e a malha viária das redondezas de atribuição desse município também não devidamente pavimentada. Então, veículos não apropriados para esse tipo de terreno. Então, isso dificulta o trabalho, o desenrolar das atividades de desdobramento da tropa no terreno. O senhor está se referindo aí a uma situação do passado. Do passado, com certeza. A partir do início do ano, em que o governador, né, vem e diz assim: segurança pública é prioridade para este governo, e começa a fazer alguns aportes. Eu desafio alguém que venha me dizer, na história de Mato Grosso, você está muito mais tempo aqui, tem muito mais tempo de lida, digamos assim, que houve em algum momento algum governo que passou por esse estado que fizesse direcionamento de recursos financeiros de produtos de ilícito para direcionar, repatriar para a segurança pública. Neste governo ocorre isso. Então, nesse pouco tempo de governo, já houve, primeiro, condições num contrato que estava em vigência, contrato este que poderia ser aditivado, em que foi colocado para a Polícia Militar 50 caminhonetes, priorizando ao interesse técnico. Pergunta-se para a Polícia Militar, tecnicamente, onde seria disponível e necessário colocar essas viaturas, caminhonetes, nos municípios mais distantes. Isso foi ouvido a Polícia Militar, foi direcionado nesse sentido. Compra de munições e armamento, munições para treinamento da tropa, armamento para se dotar esses novos policiais que entraram, porque entraram 600 policiais, foram adquiridos 600 armas para esses novos policiais. Já foi demandado, está em processo de finalização via secretaria, mais 2.000 e poucos coletes. Há uma licitação em andamento com relação a um lote de viaturas estas, ouvido a PM diante das suas necessidades, né? Então, esse teor técnico, esse plus no tocante à questão técnica de estar ouvindo a ponta e não o interesse outros, mas o interesse técnico, tem feito com que nós possamos avançar e nós possamos mostrar isto para a sociedade no resultado que está aí. Do começo do ano para cá, um decréscimo nos índices de criminalidade. Nós não vamos resolver isso da noite para o dia. Isso é um processo moroso, porque não se faz segurança pública apenas com polícia militar.
com os organismos de segurança pública, faz segurança pública através de uma integralização, de uma interdisciplinaridade com políticas sociais, com políticas de saúde pública, com políticas de educação. Aí se faz uma segurança pública com políticas de médio a longo prazo. Então, hoje em dia, nós estamos fazendo um enfrentamento eminentemente repressivo, mas os resultados estão aí. Uma tropa motivada, uma tropa que pensa no resultado, porque esse resultado é satisfatório para mim como integrante da Polícia Militar e para mim como integrante da sociedade. Isso chega na ponta, porque para o coronel, os comandantes, eles são informados sobre toda essa situação, mas a tropa, ela acaba sabendo realmente dessa priorização, desse olhar especial do governo do estado para com a segurança pública? Isso tem chegado na tropa da seguinte forma, Antero. A partir do momento que nós conseguimos ter acesso a uma ferramenta chamada SRLP, ferramenta esta que está sendo burilada a cada dia que passa, melhorada com relação a isso. O que nós fazemos é SRLP? É o Sistema de Registro de Ocorrências Policiais. Esses dados estatísticos que são tabulados, nós fazemos uma análise criminal e isto é apresentado para a tropa, para que o homem da ponta, o soldado que está lá, o cabo, o sargento, o oficial, saiba o que ele está fazendo, o porquê que ele está fazendo e por que ele está naquele determinado local fazendo uma operação de bloqueio, fazendo uma operação de saturação, e ele tem este entendimento. E esse entendimento faz com que ele entenda que ele é peça desta engrenagem. Esta engrenagem tem que estar perfeitamente afinada e alinhada, porque o resultado ele aparece e esse resultado é apresentado pela tropa. Nós temos feito uma peregrinação pelos comandos regionais do interior, colocando isto e tirando todas as dúvidas da nossa tropa, porque estes homens valorosos que têm na Polícia Militar não só uma profissão, mas um sacerdócio, aqueles homens que seguravam até o governo passado, com 2 homens seguravam o município. Eu posso citar para você aqui Santa Terezinha, que tinham 2 policiais militares que estavam de serviço diuturnamente, mas que em nenhum momento recuaram, muito pelo contrário, mostraram o valor que tem esta centenária Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que tem mais de 100 anos de existência, de que o homem seu, o policial seu, não foge à luta, valendo os valores de Tenente Neteslau, que quando enfrentou a Colunas Prestes, em momento nenhum recuou. A estes homens eu rendo a minha homenagem e para estes policiais é que eu trabalho diuturnamente para que ele tenha sucesso no seu mistério, que é fazer segurança pública. O governo colocou, evidentemente, mais homens na segurança pública. Quantos que efetivamente, porque o problema da segurança é assim, quem vê a informação, o governo colocou 3.450 novos homens na segurança, mas não significa dizer que esses 3.450 novos homens já estão na rua. Destes, quantos que estão na rua e quanto tempo demora a preparação de um policial para ele estar em condições de ir fazer a questão da segurança? Mas eu gostaria que o senhor respondesse isso depois do nosso intervalo comercial. Continue na capital. Voltamos já. Oferecimento Unimed. A Unimed Cuiabá tem o plano que você precisa. Faça já o seu. Pra seguir em frente, pra mudar e transformar, com vontade, qualidade, com estrada pra rodar. Pra seguir em frente, pra mudar e transformar, com vontade, qualidade, com estrada pra rodar. O caminho é longo, mas a gente chega lá. Pro estado produzir, pra nossa gente viajar. Pra fazer bem feito, pra fazer com honestidade. Pra cruzar esse estado de cidade em cidade. Desenvolver assim, se faz com confiança. O trabalho tá aí, promovendo a mudança. Proestradas, o maior conjunto de obras de construção, reconstrução e manutenção de rodovias estaduais de Mato Grosso. É o desenvolvimento seguindo em frente. Pra seguir em frente, pra mudar e transformar, com vontade, qualidade, com estrada pra rodar. Pra seguir em frente, pra mudar e transformar, com vontade, qualidade. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Unimed Cuiabá apresenta o melhor plano de saúde para você. Para quem quer proteção 24 horas por dia, 7 dias da semana, o melhor plano é Unimed Fácil. Seja durante o trabalho, nos fins de semana, é festa!
ou nos feriados. Feriado! Quem tem Unimed Fácil tá tranquilo, pois conta com cobertura completa em Cuiabá e Várzea Grande. Pronto atendimento 24 horas. Internação, cirurgias, fisioterapia, clínicas, farmácias e muito mais. Ligue 3612-3101 e faça o seu. Denise Gomes apresenta Baile do Havaí 2015 no Mirante das Águas. Sábado, dia 24 de outubro, com show nacional do Araqueto, direto da Bahia. Esse é o Araqueto! Chegando com força. E mais, Sara e Lívia e DJ Lucas Fetter. Ingressos open bar antecipados na Casa de Festas. Realização Ebert Matos. Informações 9612-1439. Quando a gente acredita e trabalha pra nossa vida melhorar, a gente enfrenta a batalha pro sonho poder alcançar. A saúde em primeiro lugar, pra família e pro cidadão. Melhorou, ainda vai melhorar, começou na saúde a revolução. Na saúde, a Prefeitura de Cuiabá está fazendo uma verdadeira revolução. Inaugurou o Hospital São Benedito, o primeiro hospital público da cidade entregue nos últimos 31 anos. É a qualidade que todo cidadão merece e a agilidade que a saúde de Cuiabá precisa para diminuir as filas de quem espera por uma cirurgia. A Prefeitura entregou também a UPA Morada do Ouro e novas UPAs serão entregues. A nova central de medicamentos revolucionou a distribuição. É a garantia de levar o remédio a quem precisa e na hora que precisa. E o novo hospital e pronto-socorro já está se tornando uma realidade. A colheita continua. A revolução na saúde já começou. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Mais de 50 mil pessoas por ano se qualificam nos treinamentos que o Senar Mato Grosso, em parceria com os sindicatos rurais, disponibilizam para quem quer crescer no campo. Fizemos o treinamento do Senar e transformamos o que era renda extra em nosso próprio negócio. O conhecimento produz mais do que histórias, traz crescimento. Procure o sindicato rural do seu município e transforme a sua vida. Senar MT, uma instituição do sistema Famato Senar. Top Gás. Ligue agora que sai na hora. Top promoção para Cuiabá e Várzea Grande. Gás P13 em 2 vezes no cartão. Vasilhame Reserva mais Gás, R$220 em 5 vezes no cartão. 33885555. 33885555. Um representante Ultragás. Capital FM. Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital. Capital Entrevista. Nós estamos recebendo hoje aqui no Capital Entrevista o Coronel Zaqueu Barbosa, que é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e perguntávamos antes do intervalo ao Coronel Zaqueu sobre o tempo que demora para formar um policial e dos 3.500 novos homens que entraram para a Polícia Militar, quantos destes que efetivamente já estão nas ruas prestando serviço à população? Bastante prudente a vossa pergunta, Antério, até porque isso causa dúvida aos ouvidos da população. Este concurso que está aí, este é um concurso do governo passado, em que inicialmente era um concurso para a Copa, que era previsto 4.000 homens. Desses 4.000 caiu para 3.800, caiu para 3.200, finalizou em 1.200. Destes 1.200 foi dado início, né? Isso sem nenhum aporte financeiro no final do ano passado, em que nós começamos com a metade, com 50%. Desses 50% que começaram o curso num período de 9 meses, foram formados 600 policiais militares. Chamou-se a segunda parcela desses 600 e chamou-se o cadastro de reserva, que havia uma possibilidade de se chamar isso. Foi montada uma equipe multidisciplinar capitaneada pela Casa Civil, CEPLAN, Cefaz, Polícia Militar,
Procuradoria-Geral do Estado para verificar se tinha condições jurídicas de se chamar o cadastro de reserva. Chamou-se mais 740 do cadastro de reserva. Da Polícia Militar, perfazendo 1.340, mais os 600 já tinham formado. Desses 1.340, nós estamos fechando esta semana estes dados de tabulação. Está marcado para o dia 21 uma reunião com estes candidatos a novos policiais militares lá no ginásio do AECIM Tocantins, em que nós vamos estar dizendo a estes novos policiais quais os locais onde serão destinados, porque quando do concurso, este concurso ele é feito diante no seu edital, o cidadão, quando se candidata ao concurso, ele se candidata a um polo, e este polo, quando formado, ele vai servir nesse polo. O cadastro de reserva, nós damos prioridades a 4 áreas, que é Cuiabá, Várzea Grande, Sinop e Rondonópolis, porque estas 4 áreas são as áreas onde tem os maiores índices de ocorrência e termina puxando os índices, os demais índices do estado. Então termina elevando essa questão de índices de homicídio, de roubo dentro do estado como um todo, nestas 4 regiões. Então, diante disso, este cadastro de reserva será direcionado em primeiro plano a estas 4 regionais. Por quê? Porque a prioridade nossa da redução dos índices de criminalidade nestes 4 polos estão destoando. Então, por conta disso, nós estamos envidando esforço nesse sentido. Serão distribuídos estes cursos em algumas regionais. Por exemplo, aqui em Cuiabá estará formando os policiais militares da regional de Várzea Grande, da regional de Cuiabá, serão formados aqui em Cuiabá, e do comando de policiamento especializado. Então nós devemos ter aí aproximadamente 700 homens sendo formados aqui em Cuiabá, os demais serão distribuídos nos polos. Este curso está previsto para o início agora no começo de novembro, na primeira quinzena de novembro, iniciando este curso 9 meses depois ao término, e nós fizemos uma programação muito interessante quando você coloca o que isso representa para a Polícia Militar. Representa da seguinte forma: lá atrás haviam-se os concursos, entravam na Polícia Militar e havia um lapso temporal entre uma entrada e outra, nesta porta onde tem um maior volume, que são dos nossos praças. Então, por haver esse lapso temporal e não haver uma continuidade de ano a ano estar entrando, há uma necessidade desse recompletamento, porque esse efetivo continua indo embora. Vale mostrar para você, por exemplo, o último concurso, sem ser esse que está agora sendo realizado, foi do ano de 2009, em que a última turma foi formada em 2011 com 1.000 policiais, sendo que nós temos uma evasão de aproximadamente 300 a 350, variando nesta faixa, de policiais militares que se aposentam integralmente, proporcionalmente, aqueles que passam em outro concurso e saem da instituição Polícia Militar, e até mesmo aqueles que são excluídos. Então esses números variam de 300 a 350, de 2011 para 1.000 para este ano. Então, ou seja, nós já estamos negativo em relação a isso, e o estado continuou crescendo, não deixou de crescer em momento nenhum. Então nós fizemos uma programação, um plano estratégico da Polícia Militar, o qual nós chamamos PM 100%, em que agloba todas as nossas necessidades, principalmente no tocante efetivo, para que neste ano, neste período desses 4 anos de governo, do governo senhor Pedro Táxi, em que tem uma priorização na questão de segurança pública, nós vamos estar colocando no mínimo 600 homens por ano, para que no final deste governo nós tenhamos pelo menos a condição de estar respirando. Não voltamos àquela condição de quando nós recebemos a polícia, de ter 2 policiais militares policiando o município. Hoje cada unidade da Polícia Militar, seja ela distrito ou seja ela município, tem no mínimo 5 homens. E isto vai continuar melhorando por conta deste aporte a partir do final de agosto, quando nós estaremos dispondo de mais esse efetivo que estará sendo formado. A distribuição dos policiais é feita de forma técnica? Ou tem ingerência política para a distribuição dos policiais no estado? Isso já anteriormente, lá atrás, quando nós startamos um concurso, nós startamos este concurso já fazendo a previsão das necessidades, levando em consideração alguns fatores: IDH, crescimento, expansão, principalmente do agronegócio, algumas cidades que vêm crescendo, né? O quanto isso vem crescendo. Então faz-se o número direcionado de policiais militares para cada polo. Quando ele faz a sua inscrição, ele já sabe o polo em que ele está se candidatando. Exemplo, o polo de Juína tem 16 unidades da Polícia Militar lá. Dessas 16 unidades, quando ele termina o seu curso aqui, ele vai para o polo de Juína, a qual ele prestou o concurso. O critério da distribuição é meritocracia.
diante de critérios técnicos. Então, o primeiro colocado do polo de Juína, nós temos 5 vagas em Juína. Você quer ir em Juína, você quer servir lá em Juara, você quer servir em Porto dos Gaúchos, você quer servir em Conselvã. Então, os lugares são abertos diante de um critério técnico de necessidade em que a Polícia Militar abre as vagas dentro desses 16 unidades. Mas essa escolha é no polo? No polo, porque ele prestou o concurso para o polo. Não pode escolher Cuiabá? Não, ele prestou o concurso para o polo. Ele escolhe Cuiabá se ele prestou o concurso para o polo de Cuiabá. Tá. Com relação a retorno de policiais que estão em outras instituições, por exemplo, os poderes, quer dizer, a Assembleia Legislativa, tem policiais militares que ficam lá fazendo a guarda da Assembleia Legislativa. Da mesma forma, o Poder Judiciário. Não está na hora de trazer de volta esses policiais para eles estarem nas ruas protegendo a população? Uma. E a outra, as funções administrativas do comando. Por que essas funções não são exercidas exclusivamente pelo pessoal civil administrativo e colocar o policial na rua? Bastante prudente esse vosso questionamento para que nós possamos esclarecer aqui alguns pontos. Eu, como ente público, só devo fazer aquilo que a lei determina. Existem algumas previsões legais em que tem que ter alguns policiais militares em determinados órgãos, em determinados poderes. Diante disto, um esforço hercúleo por parte do senhor governador pediu que nós, no início deste governo, criássemos uma comissão, e ela foi nomeada para fazer um levantamento de quantos policiais estavam distribuídos nestes devidos órgãos e o quanto seria o necessário para cada órgão, né? Diante disto, foi feito, isto foi encaminhado, e o senhor governador, inclusive ontem, no pronunciamento do líder do governo, numa da sessão em comemoração ao dia da policial militar feminino, o líder do governo, o deputado Wilson Santos, inclusive fez esta colocação de que o governo está por esses dias já fazer o retorno da grande maioria destes policiais militares de volta à instituição Polícia Militar para exercer a sua função fim, que era estar no embate do dia a dia. Tem uma pergunta aqui da Maria da Lixeira. Bom dia, Antero. Gostaria de saber o que vai acontecer com os policiais que tiravam serviço nos órgãos públicos. Praticamente uma repetição da pergunta, mas ela acrescenta um detalhe: pois estão todos fora de forma. Obrigada, Maria da Lixeira. Olha, Maria, eu até discordo um pouquinho de você, porque uma das condições para ele ser promovido, né, é ele ser apto no teste de aptidão física, que é o nosso ADF. Então, para ele ser promovido, ele tem que ser apto. Existe um requisito mínimo para que ele faça isso. Existem problemas dentro da instituição Polícia Militar de hipertenso, existe problema até alguns com um pouquinho de sobrepeso, existem, tá? Se você fizer uma avaliação, e nós temos essa avaliação feita pela nossa diretoria de saúde, no sentido de que existem alguns sim que estão um pouquinho, mas estão em condições mínimas, porque a avaliação de desempenho físico tem mostrado disso quando de serem solicitados para as possibilidades de promoção. Tem uma pergunta aqui do Pablo. Bom dia, Antero. Pergunta para o Coronel Zaqueu em relação aos policiais que estão trabalhando para a prefeitura. A prefeitura existe um termo de cooperação técnica, e este termo de cooperação técnica existe um decreto, e neste decreto na portaria que regula de que o policial militar, quando está de folga, um lapso temporal de folga de X tempo, e ele poderá ser empregado no que nós chamamos dentro da instituição Polícia Militar de escala extraordinária ou de escala voluntária, quando se tem um termo de cooperação técnica. No caso da prefeitura, é esse termo de cooperação técnica em que ele também continua fazendo segurança pública, inclusive nos próprios da prefeitura, nas policlínicas, nos prontos atendimentos, nas UPAs, lá no ginásio Dom Aquino. Então, em alguns pontos, isso também termina reforçando o policiamento. E voltando naquele questionamento de você coloca para nós com relação à parte administrativa. A parte administrativa da Polícia Militar, ela está muito enxuta, mas muito enxuta mesmo, de forma tal que existem algumas funções que têm que ser desempenhadas pelos policiais militares. Hoje, exemplo, Comando Geral. Vamos citar o exemplo do Comando Geral. Dentro do Comando Geral, a parte pesada administrativa,
nós temos uma repartição de horas trabalhadas de 6 horas, sendo que, de acordo com a 555, que é a lei que foi aprovada no final do ano passado, que é o nosso estatuto, cada policial militar trabalha até 195 horas máximas por mês, sendo que desses 6 horas que ele cumpre por dia, sobra ainda no percentual da semana possibilidade dele trabalhar 3 dias no serviço operacional. Então hoje o serviço administrativo trabalha no administrativo e trabalha no operacional. Eu estou citando o exemplo do comando-geral, e isso ocorre em todos os lugares onde há o efetivo administrativo. Ele faz 2 jornadas. Ele faz a jornada no administrativo e ele faz a jornada no serviço operacional. Coronel Zaqueu, para encerrar, 3 perguntas. Primeiro, gostaria que o senhor dissesse o seguinte: o índice de segurança o índice de violência, criminalidade, né? De criminalidade diminuiu ou não? Segundo, a unificação das polícias. Quer dizer, eu não estou dizendo aqui transformar a polícia civil em militar, nem a militar em civil. O trabalho unificado da polícia está acontecendo nesse governo? 2. E terceiro, como é que o senhor vê um projeto que está tramitando lá no governo, no Congresso Nacional? Tem um deputado federal de Goiás que apresentou um projeto para que todas as polícias possam fazer tudo. Quer dizer, a polícia militar possa fazer, inclusive, o papel da polícia judiciária civil. Os 3 assuntos rapidamente, porque nós estamos encerrando. Ao primeiro questionamento, os índices de criminalidade vêm sim diminuindo. Desde a Operação 100 Dias, ele vem caindo. Todos os indicadores, nós trabalhamos com 9 indicadores. Os indicadores que estavam um pouco destoando e não estava caindo na mesma velocidade que nós desejamos e queremos, que são a questão do roubo e do homicídio. Nós estamos fazendo enfrentamento agora na Operação Impacto 3. Então eles vêm reduzindo sim, e esses índices vêm reduzindo a cada dia que passa. Porém, há necessidade de que outros atores que estão nesse cenário venham somar conosco. Como eu já salientei anteriormente, não se faz segurança pública apenas com as entidades e as instituições de segurança pública. Quanto ao segundo questionamento, a unificação, a integralização do trabalho, né? A integralização, eu chamo isso de integralização. Cada um fazendo dentro do seu quadrado a responsabilidade que lhe compete. Isso vem acontecendo sim. Eu cito exemplo aqui para você da Operação Sinergon, eu cito exemplo para você de uma operação que está em andamento agora neste exato momento, que é a questão de ir a campo em cima dos mandados de busca e mandados de prisão que estão aí, que todos os anos isso vem somando um número exacerbado, e isso há um enfrentamento dos números de mandados de prisão em aberto que está aí. Nós temos aí aproximadamente 80% deles cumprido com sucesso. Isso é uma integralização entre as polícias militares, polícia civil, a polícia técnica. Então essa integralização ela vai ocorrendo sim. E esse resultado da diminuição de índice de criminalidade, ele só vem ocorrendo justamente porque há essa integralização. Em relação ao ciclo completo de polícia, é algo que vem se debatendo, algo que vem sendo amadurecido, e é bastante salutar debater-se isso, porque, né, o modelo de polícia que está aí, ele, em priori, ele nunca foi testado na sua plenitude, né? Precisamos avançar sim. Se isso é para o bem da sociedade, se há necessidade da lavratura do termo circunstanciado por parte da Polícia Militar, existem alguns estados que já vêm fazendo isso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu cito o exemplo aqui, já vem fazendo o termo circunstanciado. Isso vem dando exemplo, não vem? Então vamos chamar para o campo da discussão. Se isso é interessante para a sociedade, porque nós temos que prestar conta para a sociedade é o nosso cliente, e essa clientela nossa clama por segurança pública, clama por essa sensação de segurança. Temos que discutir sim um modelo de polícia que deverá vir para satisfazer a necessidade. Esse ciclo de polícia é ciclo completo, é TCO, não é TCO? Vamos para o campo da discussão, vamos discutir isso, mas visando o bem maior, esquecendo as nossas paixões institucionais, mas visando o bem maior que é a nossa sociedade. Se isso for privilegiar a nossa sociedade, é para isso que nós trabalhamos, é ela que paga os nossos salários. Então nós temos por obrigação de discutir sim, discutir isso e para o bem da sociedade. Coronel Zaqueu, uma última indagação, mas rapidinho. Boa Esperança, tem um projeto especial para Boa Esperança? Porque furtos, né? Principalmente furtos lá, é muito noticiado aqui no horário das emissoras. Antero, fico feliz de você falar do bairro que eu resido. Muito obrigado. Eu residi.
Então, eu fico feliz em falar do bairro que eu resido, gosto muito daquele bairro, né? Tenho grandes amigos que moram lá e eu falo para você, estamos num desdobramento de algo que já está começando, né? Que são as AISPs e as RISPs, as áreas integradas de segurança pública, em que eu falo para você especificamente do bairro Boa Esperança, que eu moro lá e eu conheço a situação do bairro. Lá no bairro Boa Esperança funciona assim: a polícia militar prende, a polícia civil prende o cidadão que vem cometendo os furtos e roubos lá. Enquanto eles estão cerceados do seu direito de ir e vir, cessa-se. As ocorrências vão lá embaixo. Eles saem e começa tudo novamente. Então precisamos fazer um enfrentamento no tocante dessas RISPs e AISPs. Aí eu falo para você, é chamar todos para este cenário, para uma mesa de discussão, seja ele promotor, seja ele delegado, seja ele oficial da PM, responsável por aquela área, seja ele juiz. Por quê? Porque a polícia militar hoje prende, a polícia civil prende, esse pessoal fica uma certa temporada e volta novamente e começa a reincidir no crime. Nós temos prendido, temos conduzidos várias pessoas que têm 10, 12, 15 passagens de roubo, 10, 12, 15 passagens de furto. São contumazes nessa prática delituosa. Então, para essas pessoas está compensando continuar nesse mundo do crime. Especificamente no bairro Boa Esperança, é isso que ocorre. Agora, precisamos sim fazer um enfrentamento com todos os atores, como eu lhe disse. E nesse projeto das áreas integradas de segurança pública e das regionais de segurança pública, com certeza nós vamos atingir isso sim, para que aí cada um tome a sua parcela de responsabilidade e essas pessoas que são contumazes permaneçam mais tempo cerceados no seu direito de ir e vir. Muito obrigado pela entrevista. Vamos ao intervalo e voltamos. Continue na capital.